Ele não está aqui, já ressuscitou. O único que venceu a morte, o único que morreu e ressuscitou dos mortos e estar vivo. Por que eu digo isso? Porque no ministério terreno do Senhor Jesus, outras pessoas ressuscitaram da morte, porém voltaram a morrer. Os ossos do profeta Eliseu, na sepultura em que Eliseu estava sepultado, quando ali sepultaram um homem, na verdade jogaram basicamente, ou propriamente dito, e quando aquele defunto, ao ser tocado nos ossos de Eliseu, os ossos de Eliseu deu vida àquele homem, aquele soldado. No ministério do profeta Eliseu, um jovem havia morrido e Eliseu orou e ele ressuscitou. O mesmo aconteceu no ministério do profeta Elias. O mesmo aconteceu com Jairo, com a filha de Jairo. O mesmo aconteceu com Lázaro. O mesmo aconteceu com o filho da viúva da cidade de Naim. Só que ambos voltaram a morrer e descansam na eternidade. Mas o nosso Jesus não. Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele é a vida. No mundo surgiram pessoas, cada pessoa com sua história, surgiram pessoas famosas, com grandes histórias, com histórias bonitas, com histórias profundas, com histórias lindas, vocês conhecem. Por que não falar de líderes religiosos como Siddhartha Gautama, o Buda? Por que não falar de Maomé? Por que não falar de políticos, grandes políticos, com suas histórias bonitas? Por que não falar de escritores, de poetas? Cada um surgiram com a sua história, cada história fascinante, cada história bonitas, mas todos eles morreram e todos eles estão na eternidade. Mas surgiu um homem, nascido de uma virgem, vindo a este mundo para salvar a humanidade. E quando ele já homem formado, emancipado, no seu ministério terreno, quando ele pregava ali as boas novas, que ele pregava que o reino de Deus está vindo, está próximo, e ele separa para si alguns homens, alguns seguidores para o acompanharem no seu ministério, e começa a instruí-lo, a ensiná-los, e vai criando aquele laço de intimidade, e o rebanho vai crescendo, o número de discípulos vai crescendo. Mas ele tem um ministério muito curto, apenas 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente. Encerra-se o ministério. E no transcorrer desse tempo, à medida que ele está ali trabalhando, né, ensinando, pregando, ensinando o povo, está ali discipulando aqueles homens, e quando se aproxima já do fim do seu ministério, ele começa a alertar os seus discípulos dizendo: o Filho do Homem vai ser morto e crucificado, porém no terceiro dia ele há de ressuscitar. Ele vem preparando os seus discípulos para este evento, para este acontecimento. Ele começa a preparar, né, nos seus ensinos, falando que ele ia morrer, ele ia ser morto, ia ser crucificado. Citou até o jeito da sua morte, mas ele acalenta os seus discípulos dizendo que ao terceiro dia ele ia ressuscitar.
e como de fato aconteceu. Cada pessoa com sua história, cada pessoa com sua história bonita, com sua história linda, outros com histórias não tão boas. A Bíblia relata histórias. Eu sempre falo que a Bíblia, ela é recheada de histórias, e cada história, né, ou cada história mais linda do que a outra. As histórias são lindas, são bonitas demais. Eu fico fascinado com as histórias bíblicas. Todas elas. Olha a história de Abraão, o pai da fé. Olha que história fascinante, a maneira como Deus chama Abraão, da onde Deus tira Abraão, a trajetória da vida de Abraão. Abraão conquistando a terra de Canaã, a situação que viveu Abraão, o que Deus fez, a maneira como Deus falava com Abraão. É fantástico isso, é maravilhoso. Olha a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José. Olha que história fascinante. Aquele jovem sonhador que recebeu as revelações de Deus, do Senhor, através de sonhos. Olha que história linda. A história de Moisés, que nasceu naquele mundo conturbado, naquela nação que estava conturbada com aquela situação, porque o povo hebreu crescia, multiplicavam, e já estava se tornando maior do que os próprios egípcios, e eles com medo criaram aquele plano maligno para que fosse assassinado todos os meninos que nascesse, que fosse hebreu, que nascesse era para ser mortos. E Deus traz à vida aquele menino, e a sua mãe tem aquele propósito, aquele plano de esconder o menino por 3 meses, depois não conseguiu mais, colocou num cesto e colocou às margens do rio, e foi encontrado pela filha, foi salvo por ele, foi criado por ele, mesmo sendo criado pela filha de Faraó, foi amamentado pela sua própria mãe. Torna-se um príncipe do Egito, cresce no conhecimento, foi preparado para ser um príncipe, para ser o próximo faraó. E acontece aquele episódio todo, Deus leva ele para o deserto, Deus prepara ele no deserto e Deus traz ele de volta para ele salvar a nação, tirar a nação dos hebreus, tirar do Egito, atravessar o Mar Vermelho. Olha que coisa fantástica, que história linda. Deus abre o Mar Vermelho, a nação passa em terra seca. Não é lindo isso? Não é fantástico? Você não acha essa história linda? Não acha lindo que quando eles atravessam, após os 40 anos, quando eles atravessam o deserto, quando eles vão entrar na terra de Canaã, o Jordão está cheio e Deus abre o Rio Jordão, para o Rio Jordão, como fez com o Mar Vermelho, e eles atravessam o Jordão para entrar do outro lado. A história de Sansão, embora seja uma história trágica, mas não é fantástico? Um homem, somente um homem, com uma queixada de um jumento, vencer 1000 adversários numa só batalha. A maior manifestação do Espírito Santo de Deus no Velho Testamento na vida de um homem é representado aqui na vida de Sansão. A história de Davi, que ainda garoto, vence um homem experiente na batalha, na guerra, Golias, um grande gigante, e aquele jovem, aquele garoto vence. Não é linda essas histórias? Toda a história é linda, é muito bonita, é fantástica. Mas a história mais bonita ainda é a do carpinteiro, que nasceu de uma virgem, que quando criança,
aproximadamente os seus 12 anos, ali ele se senta com os doutores da lei e ele esboça a sua sabedoria, deixando aqueles homens boquiabertos, atônitos, não sabendo de onde vinha tanta sabedoria. Que história linda! Que começa o seu ministério andando à beira do mar da Galileia, encontra ali alguns pescadores e diz a eles: segue-me, eu farei vocês pescadores de homens. E ele vai para o Jordão e é batizado por João Batista, e ele dá início ao seu ministério e começa ali a fazer milagres em Caná da Galileia, naquele casamento, naquela festa de casamento, quando de repente aquela família se sente que vai passar por um momento muito constrangedor, e ele transforma a água em vinho, não deixando aquela família passar por constrangimento. É assim que Jesus faz. Jesus não deixa ninguém ser constrangido, ninguém passar por constrangimento. Aonde Jesus está, ninguém passa por constrangimento. Se Ele está na tua vida, não há com que você se constranger, porque Ele está na tua vida. Ei, Managassuri, anda. Ei, Bicai. 10 leprosos saem gritando, dizendo que quer ser limpo, quer ser curado. E os 10 e aqueles homens são curados das suas lepras. Alguém grande da sociedade procura ele e diz: basta uma palavra. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas basta uma palavra e minha filha vai sarar. Eu sei que o Senhor é autoridade, eu sou autoridade, tenho pessoas ao meu comando. Se eu dizer a elas, vai, elas vão. Se eu dizer, vem, elas vêm. Porque eu também sou autoridade, mas eu reconheço que o Senhor é autoridade. Basta o Senhor dizer uma palavra, a minha filha vai curar. Não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. E Jesus vira para aquele homem que não era judeu e diz: nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Não é linda essa história? Não é linda a história? Jesus está caminhando para ir na casa de um homem, de um cidadão, porque sua filha estava enferma. E de repente, no meio do caminho, uma mulher se aproxima. Uma mulher que, segundo a história, ela era excluída da sociedade. Ela se aproxima e toca nas barras, nas orlas, nas vestes de Jesus. E ele para e diz: alguém me tocou. E os discípulos ficam: Senhor, a multidão é grande, te aperta. É óbvio que alguém tocou no Senhor. Ele diz: não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Não é linda essa história? Aquela mulher é curada, e ele diz a ela: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Não é lindo quando ele chega naquela casa, que ele estava indo para aquela casa daquele homem, e quando ele chega, ele diz: a menina não está morta, ela dorme. E todos ali começam a rir dele, porque sabia que ela estava morta. E ele pede para que todos saiam de dentro da casa, e ele entra no quarto, e ele a chama pelo nome. Aliás, ele diz: Talita cumi, levanta-te. E aquela menina levanta. Não é linda essa história? Não é linda a história quando de repente alguém chega e diz: Marta e Maria mandou chamar o Senhor. E ele fala para os seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme. E os discípulos: e vou despertá-lo do sonho. E os discípulos dizem: Senhor, se ele dorme, está em paz. E Jesus fala claramente: Lázaro está morto. E alguns dias depois ele chega, procura onde Lázaro está, e ele vai e diz: Lázaro, sai para fora. E o morto ressuscita e sai. Não é linda essa história? A história mais bonita ainda é a do carpinteiro.